Olá, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados. Nessa aula a gente vai destacar alguns pontos importantes com relação à linguagem de programação Python que vamos utilizar nesse curso. Então aqui, pessoal, eu quero só destacar alguns pontos. Esses pontos são trabalhados na disciplina de algoritmos, né? Então aqui a gente tem uma playlist com os vídeos completos, né? Então esse slide aqui ele concentra alguns slides que foram ministrados durante toda a disciplina. Então, um ponto que vocês precisam dar uma verificada é com relação às expressões aritméticas, né? Então, a linguagem Python oferece os tipos, as operações aritméticas habituais, né? A soma, multiplicação, subtração, divisão, né? A gente tem, né, além dessas, aquelas operações para, por exemplo, aqui retorna o resto de uma divisão, né? Então, uma operação aí que a gente utiliza também. É importante destacar, né, que quando a gente trabalha aqui, isso em todas as linguagens de programação, a gente diferencia os valores numéricos inteiros, né, que são aqueles que não têm a parte decimal, e o ponto flutuante, que tem a parte decimal. Nós denominamos de float, né. Aqui tem todos os operadores, né, então, como eu falei com vocês, por exemplo, esse operador de resto da divisão, né, o de exponenciação. E existe, né, um operador de divisão que, mesmo quando a gente trabalha com números inteiros, por exemplo, se eu pego lá 1 dividido por 3, ou sei lá, 1 dividido por 2, na divisão vai dar 0,5, né? Porém, se eu uso a divisão inteira, que às vezes eu não quero usar a parte quebrada, eu quero pegar realmente o resto, a divisão inteira, e o que sobrar a gente utiliza o resto, né? Então, nesse caso, se eu pego 1 dividido por 2, vai dar 0. Também, né, é importante vocês darem uma verificada com relação às expressões, né, que utilizam operadores relacionais, né? Então a gente tem aqui o operador de igualdade, né, de desigualdade, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, né? Então essas operações retornam sempre valores lógicos, né, false e true. E a gente pode combinar, né, os valores, expressões relacionais, né, com outras, né, utilizando operadores lógicos, né? Tipo, se A for maior que B e A for maior que C. Então, só tem três valores, A, B e C. A expressão, aqui eu vou rapidamente só destacar isso. Então, se eu tenho aqui A maior que B e, né, em inglês aqui, and, A é maior que C, se eu tenho três valores A, B e C, se isso for verdade, eu sei que o A é o maior valor, né, entre os três. Então, os operadores lógicos, a gente tem o AND, o OR, né, para a gente poder conectar, e tem o NOT, né, de negação. Então, aqui é a tabela verdade, né, vocês dão uma olhada, assistam o vídeo lá, caso tenha alguma dúvida, né, aqui é a operação lógica OR. Então essa tabela sempre ajuda, principalmente no caso do ou, né, porque a gente pode associar aquele ou do dia a dia, do cotidiano, né, tipo vou ao shopping ou à praia, né. Então esse ou que a gente usa na linguagem coloquial, né, natural, é normalmente usado em muitas situações como opções, né. Aqui não, né, aqui tem um significado lógico, né. Esse significado lógico só será verdade quando ambos os casos forem falsos, né? Então, o que significa? Basta qualquer um ou ambos, né, para ser verdade. Então, essa que é a interpretação. Quando a gente trabalha com linguagem de programação, a gente vai estar normalmente armazenando valores, né, guardando esses valores para poder utilizar em outros momentos. Então, para isso existem as variáveis, né? Então, as variáveis, elas só possui um valor por vez, né? Por exemplo, aqui está destacando que x tinha 10, depois eu falei que x recebeu x mais 100. Então, nesse caso, eu vou substituir o valor que tinha anteriormente de 10 por 110.
Então, dando sequência aqui, né, o valor de y 14. Então, é importante a gente nunca confundir, né, o operador de atribuição com o operador de igualdade. Aqui tem algumas com relação a nome de variáveis. O programador define, né, os nomes das variáveis, porém existem alguns nomes que não são possíveis, né? A gente não pode usar, por exemplo, símbolos especiais, né, ponto, símbolos que têm significado dentro da linguagem. E é importante a gente lembrar que existe uma diferenciação com relação a letras maiúsculas, né? Então essas três variáveis aqui são variáveis distintas. A gente não pode usar também palavras que já têm algum significado dentro da linguagem, né? São as palavras reservadas. Com relação aos tipos de dados, né? A linguagem fornece alguns tipos de dados primitivos, né? Como valores inteiro, float, lógicos, né? E quando a gente pensa em tipo, né? Conceitualmente, o tipo é um conjunto de valores que exibem um comportamento uniforme sobre operações, né? Então, quando eu pego o tipo, por exemplo, booleano, eu tenho os valores lógicos, os valores true e false, e as operações são as operações AND, OR e NOT. Os tipos numéricos, por exemplo, a gente faz operações aritméticas, né? A gente consegue verificar, né, o tipo de qualquer valor usando aqui a operação type, né? Existem outros tipos, né? Então existem alguns tipos que a gente denomina de coleções, né? Como strings e listas, né? Então as strings são coleções, né? São sequências de 0 ou mais caracteres. E o tipo de dado lista a gente vai ver com mais cuidado aí numa outra aula, né? Existem ainda outros tipos, né? Como dicionários, duplas, né? Então dê uma olhada sobre eles. Nessa disciplina a gente não vamos usar diretamente esses tipos. Para definir uma string, a gente pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas, né? E a gente pode concatenar. Então, quando a gente usa esse símbolo aqui de mais, se eu tenho duas strings, não é mais um operador aritmético, mas sim um operador de concatenação. É possível a gente fazer conversões, né, entre tipos, né? Vocês devem lembrar, né? Quem não fez a disciplina, dá uma olhada na playlist. A gente pode converter, por exemplo, um valor para numérico, para float, ou tem um valor de string, eu posso converter ele para numérico, e assim vice-versa. Aqui tem um vídeo, né, explicando com mais detalhe com relação a esse processo. E aí, quando a gente está criando programas, né, a gente precisa interagir, né, a gente precisa enviar dados, a gente precisa visualizar a saída de dados, né. Provavelmente, né, a gente for desenvolver sistemas, vocês vão estar desenvolvendo sistemas para desktop, web, mobile, mas ainda existe um mercado muito grande para sistemas command line, né? Na verdade, pensando mais no programador, né, então os programadores utilizam bastante aplicações que é de linha de comando, mas aqui a gente vai usar a linha de comando da forma mais simples possível, né? Então, o Python fornece para a gente a operação de entrada, o input, né, eu posso passar uma mensagem para o usuário, e como operação de saída a gente tem um print. Aqui um pouquinho com relação a isso, é importante destacar que o input ele sempre retorna string, né? Então, se eu quero trabalhar com números numéricos, eu vou precisar de converter esse valor, né, para o inteiro ou float. Então, dê uma olhada também aqui nesse vídeo, eu destaco um pouquinho mais sobre essas operações. E aí a gente tem agora alguns comandos, né, que são essenciais para a gente construir nossos programas, né, os comandos condicionais, né. Então os comandos condicionais, quando eu tenho vários caminhos possíveis, né. Então, por exemplo, eu quero verificar se a pessoa foi aprovada, então eu tenho uma condição aqui, que a média ser maior ou igual a 6, né, dependendo da instituição, né. Se for maior ou igual a 6, está aprovado, caso contrário, está reprovado, fim. Como é que a gente representa isso na linguagem, né? Então, usando a estrutura condicional if, né? Se média é maior que 6, eu imprimo uma informação, se não, imprimo reprovado. Aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho a parte de... Existem
né, com relação a esse comando condicional ainda, a gente pode, né, trabalhar de forma usando processo dois caminhos, né, utilizando o else, condições alinhadas, encadeadas. A gente vai ver com mais calma aqui, lembrando que é importante a gente saber utilizar os operadores relacionais e lógicos, né? Então a execução simples seria essa, né? Então eu tenho uma condição, se verdadeira, eu faço um comando. Nesse caso aqui a gente não tem o else, não tem um caminho alternativo. A gente pode ter um caminho alternativo, né, com o else. A gente pode ter essa estrutura alinhada, né? Então, se não, né, eu boto um outro if, né, para verificar. Ó, x é menor que y, x é maior do que y, né, x e y são iguais. Só que em muitas situações eu posso escrever dessa forma, que é um pouco mais fácil de ler, né? Então, usando esse elif, né, que é como se fosse else if, mas aí a gente tem agora ele encadeado. Então, a gente pode criar vários elifs, né, selecionando opções diferentes. Dê uma olhada também nesse vídeo aqui, onde eu detalho um pouquinho com relação a esse processo. Os comandos iterativos, né, que é a utilização, por exemplo, do for. Então, eu posso, se eu quero executar 5 vezes, eu vou usar esse range, mas eu posso usar o for, por exemplo, numa lista, numa coleção de strings, numa string ou dicionários. Então, as estruturas básicas seriam o while e o for, né? O while ele é bem simples, eu tenho um while uma condição, enquanto aquela condição for verdadeira, comandos. Opa, eu pulei demais aqui. Então, no fluxograma a gente teria algo desse tipo, né? Então, enquanto uma condição for verdadeira, eu vou fazendo uma operação, quando termina, eu saio daquele fluxo de execução. Estruturas iterativas, pessoal, vocês dêem uma olhada, façam alguns exercícios, revejam, né? A gente vai usar em vários pontos dos nossos algoritmos estruturas iterativas e conceitualmente é simples a gente entender, porém requer atividades, né, exercícios para a gente praticar, para a gente saber utilizar essa estrutura dentro dos nossos programas. Aqui tem um outro exemplo, né, que às vezes eu quero que ele pare, né? Então esse while true, observe que o while true significaria que ele ficaria rodando aqui para sempre, né? Então o critério de parada vai ser aqui dentro de um if, eu faço um break. Então é uma solução. Aqui eu poderia estar usando, por exemplo, flags, né? Então eu poderia ter algo aqui inicial aqui, né? Sei lá, enquanto, sei lá, fim, começa o fim com false, ou começa o fim com true, né? Começa o fim com true. Se eu entro aqui, eu passaria, por exemplo, fim para false. E aqui eu estaria fazendo enquanto fim, algum outro nome de uma variável, né? O for, né? A estrutura dele, então o for a gente pode usar para percorrer listas, para percorrer strings, para percorrer dicionários, tuplas, de forma bastante uniforme. E agora, para finalizar, né, com relação às funções, né, então as funções ela agrupa uma sequência de comandos que executam alguma tarefa e que possuem um nome, né? Então ela permite organizar programas em pedaços, permitindo o reuso, né, e melhorando a leitura e a manutenção de programas. Aqui está a definição de uma função, né? Então a função começa com a palavra reservada def, eu tenho um nome, eu tenho parâmetros, eu tenho aqui a sequência de comandos. Um exemplo, né, por exemplo, def hello, nesse caso aqui não estou recebendo nenhum parâmetro, os comandos seriam 2 comandos prints aqui. Dentro do meu programa eu posso chamar, por exemplo, a função hello, né, mandando imprimir zip e chamando hello novamente. Então aqui ele vai executar o hello, imprimir aqui hello, qualquer coisa, zip, hello, qualquer coisa, enfim. E agora, para a gente finalizar aqui, pessoal, então existe algumas funções, né? A gente utiliza, por exemplo, input, type, float, int, né? E tem as funções, né, que são definidas pelo usuário, como a que a gente apresentou agora anteriormente. Aqui vocês dão uma olhada só nesses 3 conceitos aqui. Então a gente pode diferenciar argumento, parâmetro e retorno de valores, né? Então o argumento é o valor em si que a gente está passando, o parâmetro
é o que aparece lá na definição da função, né, o resultado aqui no return. Então, pessoal, isso aqui foi uma passagem muito breve, né, dos conceitos de uma disciplina completa, né, que seria a disciplina de algoritmos aqui no curso. Lá no início tem a playlist, então dê uma olhada, né, se vocês têm alguma dificuldade, dê uma olhada com mais calma lá nos vídeos. E bons estudos aí, e estejam preparados aí, porque daqui a pouco a gente começa então com a parte de estrutura de dados. Até o próximo encontro.